E o Bastidores em Cena hoje vai falar exatamente sobre cada ícone que eu estava ali falando. Produção de conteúdo. Isso mesmo, já que hoje é dia do jornalista, o programa está bem temático, comigo aqui solo, diversificando para você ao vivo. Então eu vou trazer um pouquinho da produção de conteúdo. Voltando, só relembrando do nosso Jornal Cult, que eu falei sobre a ligação entre imagem e texto. Aí venho eu agora no Bastidores em Cena, dando início a esse quadro que tem feito muito sucesso, tem tido grande audiência graças a você aí de casa e do trabalho. Eu vou perguntar para você, o que você tem lido? Que tipo de música você tem ouvido? O que você tem assistido? Então, com essas 3 perguntas, você que me conhece já matou a charada do que eu vou falar, né? Falei que é produção cultural, né? Que é produção de conteúdo, produção cultural, produção artística, produção esportiva, enfim. Cada jornalista, cada artista tem o seu foco principal de trabalho e as suas vertentes e ramificações. Então, por que eu fiz essas 3 perguntas? O que você tem ouvido, lido, assistido? Porque, gente, nós somos uma somatória de coisas. E através desta somatória que fazemos a nossa bagagem. E para termos uma boa bagagem, nos colocarmos à disposição do mercado com aquele trabalho de qualidade, porque vamos prestar um serviço, a oportunidade aparece em nossa vida uma vez só. Então, nunca se esqueça. A oportunidade boa não vai ficar batendo na sua porta e ficar implorando para você, por favor, venha trabalhar comigo. E aí o que acontece? Quando essa oportunidade bate a sua porta, você necessita estar super, ultra, mega preparado com aquele diferencial para arrasar. Porque a concorrência é grande, gente. O mercado movimenta-se e a todo momento renova-se. E a gente tem que aprender, reaprender, reciclar para ser descoberto e redescoberto a todo instante. Então, por isso eu fiz essas perguntas para vocês. Por quê? O que você lê, o que você ouve, o que você assiste, você apropria-se, mesmo inconscientemente, nós nos apropriamos de tudo isso. Não que no momento de lazer você não possa ouvir algum trabalho que não vá somar na sua vida, mas em maioria nós temos que dedicar o nosso tempo livre e reservar uma meia horinha por dia, 1 hora, para um lazer cultural, que é o que eu digo. Então, você de casa, eu não trabalho com arte, eu não trabalho com cultura. O que seria esse lazer cultural? Seria você, público, consumir o nosso trabalho. Isso mesmo. Eu aqui, né, como jornalista, apresentadora cultural e também na vertente artista, atriz, coreógrafa, diretora artística, você consome o meu trabalho de que maneira? Acessando showyarte.com.br, assistindo as obras abertas ao vivo aqui na Amaral TV, na TV Tuga, consome o trabalho assistindo a Record, ao SBT, os trabalhos que eu tenho feito, que eu tenho atuado. Então, para você agora, já que eu falei a versão público, né, de usar a arte como lazer para informar-se, para estar conectado, vou falar para você, artista, e para você, jornalista, que está estudando, buscando lapidar-se, que está no início da carreira. Então, eu, com 12 anos de carreira, presto essa assessoria coach, tentando auxiliar você, dar um norte, ou, quem sabe, abrir horizontes, né, auxiliando você. Que foco eu sigo? O que eu faço? Então, dentro da nossa proposta cultural e artística, eu abro esse nicho aqui, quem sabe, uma luzinha, um insight, aquela ideia para você. Vamos lá. A leitura é super importante, ler. Nós temos que buscar ler notícias de um modo geral. Se você ainda não tomou gosto pela leitura, não descarte essa possibilidade. Ah, eu vou ser um bom artista, eu vou ser um bom jornalista sem leitura. Esta possibilidade não existe, gente. Por quê? Porque quem lê bem
e escreve bem, tem que estar sempre amiguinho, sempre colado da leitura e da escrita. Então, quem lê bem, vai escrever bem. Quem não lê coisas de qualidade, quando eu digo coisas de qualidade, são conteúdos, tá? São notícias, são livros densos. Por exemplo, eu vou escrever sobre dança. Eu tenho que ter um conhecimento teórico de dança, além do balé clássico, do jazz, da dança contemporânea, das danças étnicas, que eu tive a formação na prática. Eu preciso saber também de anatomia, de fisiologia. Não é sair assim, vou escrever, e escrever como se fosse um poema, não. Então, nós temos a nossa liberdade de expressão para escrever, podemos exprimir sentimentos, desejos, os nossos anseios, mas também temos responsabilidade de entregar um material com qualidade para você, público. Então você, em início de carreira, leia muito jornal, muita revista e muitos livros. Livros, aí você vai focar no assunto desejado. Por exemplo, o esporte. Tem muitos livros, ótimos livros que falam sobre o esporte na TV, sobre narradores, sobre formatos de trabalhos. E você saber ler e assistir e fazer aquela leitura semiótica que eu sempre falo aqui no trabalho de cada profissional, vai te ajudar também em um outro momento, em uma outra fase da sua carreira, a você focar na sua personalidade. Porque a gente, normalmente se inspira em alguém, tem alguém como ponto de referência. Uma carreira sempre começa assim, eu gostaria de ser igual fulano, ter um pouquinho do social daquele jornalista, um pouquinho do cultural daquele outro, e ter o meu conhecimento, de repente, igual de um professor da universidade que eu admiro, que eu acho muito inteligente, que ele tem um insight rápido para resolver situações cênicas. Então, nós partimos por esse princípio para formar a nossa personalidade. E para um artista ser completo, para um jornalista cultural ser completo, precisamos, então, de boas leituras, de preferência diariamente, precisamos de bons programas e bons focos televisivos. E quando eu me refiro a assistir, não é só o programa Show e Arte, não, tá, gente? Também são outros programas, formatos de programas, são novelas, são espetáculos teatrais, são shows, musicais também, de tudo que você puder assistir, que for bom, Teatro Mambembe, que é o teatro de rua, o que você puder presenciar e respirar da atmosfera de diversos nichos, diversos segmentos, vai te ajudar a compor o profissional que você é e que você será. Isso ajuda você a transmitir conhecimento para as pessoas, ser um crítico da área e passar essa assessoria coach como eu fiz, porque eu comecei como todo mundo. Nós começamos sempre no amador, que é o que a gente chama, Deus nos dá o dom, depois estudamos, lapidamos, e o mercado, a realidade do mercado, como eu disse, é outra. Por isso, a necessidade de sempre estarmos renovando tudo, toda a cena. Então, muita atenção no que você lê, no que você assiste e no que você ouve. Isso musicalmente falando também, porque um artista, ele tem que ter o conhecimento musical. Um ator, ele pode não usar 100% do seu conhecimento musical. Mas se você tiver uma noçãozinha, dependendo do trabalho que surgir, é uma vantagem para você passar adiante e ter aquela oportunidade em um grande teste. Um ator que é mais comunicativo, para publicidade, ele vai ter mais chances do que um ator que é tímido e, de repente, vai decorar o texto, vai pegar aquele briefing, vai pegar o texto, chega no palco, interpreta e depois, já apaga a personagem e volta a ser o ser que ele é, aquele elemento físico como pessoa. Então, algumas características da gente, por mais que possam parecer defeito ou válvula de escape, que isso a psicologia do ator trabalha e nos explica muito bem, temos que trabalhar pontos positivos e defeitos sempre como qualidade à nossa profissão. Aplicar isso como qualidade à profissão.
Então, para todos vocês, eu desejo muita sorte, muito sucesso na carreira. Espero que essa assessoria coach do Bastidores em Cena tenha sido de grande valia a vocês. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, www.showyate.com.br, mas além de consumir o meu trabalho, é claro, vá a fundo e grude assim, né, naquele tema que você gosta e principalmente não se esqueça daquele tema que você se sente um pouquinho mais fraco. Sabe aquilo que parece que não desce, que não engole? Aquilo lá é super importante também. Você ter uma noçãozinha, estudar, nem que não seja a área específica que você busque trabalhar, não custa nada ler e ter um conhecimento mínimo ou pelo menos falar. Já ouvi dizerem sobre isso, porque isso ajuda muito quando trabalhamos em equipe, em conjunto, tá bom, gente? Então essa foi mais uma assessoria coach aqui do Bastidores em Cena.